Fala pessoal, beleza? Professor Murilo na área, muito bom novamente estar aqui com vocês, tá certo? Olha só pessoal, na aula passada a gente finalizou o nosso encontro falando exatamente dos bens, né? Falamos dos bens móveis, imóveis, fungíveis, infungíveis, divisíveis, consumíveis, bens públicos, e eu parei a nossa aula no momento em que eu disse para vocês assim, ó, pronto, chegamos na parte mais importante no que se refere à parte geral. E eu disse que a gente ia começar hoje por essa matéria que cai muito, porque eu precisava da mente fresca de vocês, a gente começar no início de aula para vocês não terem maiores problemas, maiores dificuldades. Então vamos lá, o meu objetivo hoje com vocês é finalizar a parte geral, falar também sobre o direito das obrigações e de quebra, a gente consegue fazer uma revisão legal sobre responsabilidade civil. E aí nós vamos guardar as nossas próximas aulas, se a gente conseguir ver tudo hoje, a gente guarda as nossas próximas aulas para ver o fantástico mundo dos contratos, o fantástico mundo do direito das coisas e finalizar com a matéria que todo mundo gosta e todo mundo quer, família e sucessões. Professor, mas família e sucessões não são duas matérias? Ledo engano, pequeno gafanhoto. Na verdade, quando a gente fala de família e sucessões, a gente não tem como entender como duas matérias dissociadas. Na verdade, a gente tem que trabalhar como se fosse uma matéria só, porque uma área não funciona muito bem sem a outra, especialmente direito das sucessões tem aí uma dependência teórica muito forte em relação ao direito de família. Mas bora lá, sem maiores delongas, começando o que a gente veio conversar hoje, simbora aviões. Olha só, pessoal, quando eu falo em negócio jurídico, eu quero deixar muito claros para vocês que para os nossos fins OABeiros, nós vamos considerar que negócio jurídico é sinônimo de contrato. Tá? Fica bem simples, tá? É óbvio que nem todos os negócios jurídicos são contratos, mas para os nossos fins imediatos, como a gente tem que ser muito objetivo, eu queria que na hora da prova, onde vocês lessem negócio jurídico, vocês automaticamente associassem a noção de contrato, beleza? Só que para eu explicar para vocês o negócio jurídico, eu tenho que ensinar para vocês o que a gente chama de teoria do fato jurídico. Professor, o que seria essa teoria do fato jurídico, pessoal? A teoria do fato jurídico, também conhecido como teoria das chaves, uma vez que vocês podem observar que nesse mapa mental nós temos aí vários chaveamentos, ele tenta estruturar do ponto de vista conceitual o que é um ato jurídico, o que é um fato jurídico, o que é um negócio jurídico, o que é um ato jurídico em sentido estrito, e assim por diante. Eu fico muito preocupado porque quando eu encontro vocês, já no final da graduação, a maioria não consegue lembrar dos conceitos mais elementares do direito, que são esses. Então a gente vai fazer aqui uma revisão bem rapidinha, podem até cronometrar aí, vamos fazer um desafio, em menos de 5 minutos eu faço você aprender o que você não aprendeu na faculdade todinha. Bora nessa? Vamos lá? Ó, larga a caneta, olha aí para a tela, me acompanha, que o mais importante é você entender, ficar copiando, vamos jogar justo aqui? Vocês vivem fazendo caderno na véspera da OAB, velho, vocês estão desesperados e cansados, vocês não pegam no caderno geralmente de novo. Então é melhor pegar o momento da aula e aproveitar o máximo que der, ó, para guardar na cabeça. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só, a gente vai começar obviamente de onde, meu povo? Do começo. Então a gente vai começar aqui nessa primeira caixinha. A primeira caixinha vai dizer o que são os fatos. Como já está aí embaixo, a gente vai considerar fato qualquer ocorrência, ou seja, fato é qualquer acontecimento. Professor, como assim fato é qualquer acontecimento? Essa aula é um fato. Você acordar é um fato.
Você passear com seu cachorro é um fato. Ou seja, tudo que acontece no planeta Terra que é redondo, a gente vai considerar que é o quê? Um fato. Não tem erro. Eu estou falando aqui obviedades. Considere fato como sinônimo de acontecimento. Beleza. Só que olha só, existem fatos que importam ao direito e existem fatos que não importam ao direito. Os fatos que não importam ao direito, a gente vai fazer o quê? A gente vai desconsiderar. Por quê, meu povo? O direito já tem um monte de coisa para se preocupar. Ele não precisa ir ficar se debruçando sobre aquilo que não importa para ele. O que significa não importar? Os fatos não jurídicos são aqueles que não criam, modificam, nem extinguem direitos. Beleza? Diferentemente, os fatos jurídicos são aqueles que importam ao direito. O direito quer aí observá-los. E tecnicamente falando, o que é que a gente vai considerar? Que os fatos jurídicos, olha aqui, ó, os fatos jurídicos são aqueles que criam, modificam e extinguem direitos. Só que quando nós falamos fato jurídico lato sensu ou em sentido amplo, nós estamos falando como se fosse do gênero. Ou seja, o fato jurídico lato sensu, ele vai englobar duas espécies. Então nós temos o gênero e nós vamos ter duas espécies. Olha só, vocês concordam comigo que temos acontecimentos, existem acontecimentos que importam ao direito, existem acontecimentos que não importam ao direito. Dentro desses acontecimentos que importam ao direito, nós teremos duas espécies. Vamos aqui, vamos analisar a primeira, depois a gente analisar a segunda. Os acontecimentos que importam ao direito podem decorrer da natureza. E quando os acontecimentos que importam ao direito decorrem da natureza, nós chamaremos esse fato jurídico, portanto, de fato jurídico na modalidade fato natural. Por que a gente vai chamar de fato natural? Porque decorre da natureza. Outro nome que pode ter é fato jurídico em sentido estrito ou estrito sensu. Quando é gênero, fato jurídico lato sensu. Quando é espécie, que se refere à natureza, fato natural ou fato jurídico em sentido estrito. Agora vamos conversar? Vocês concordam que os acontecimentos da natureza podem ser ordinários ou eles podem ser extraordinários? Professor, qual é a diferença? Ordinário, pessoal, não tem nada a ver com o compadre Washington. Ordinário, no nosso contexto, vai significar que nós estamos diante de um acontecimento comum. Por exemplo, o nascimento de uma criança decorre de um fenômeno natural? Sim. A morte das pessoas? Sim. O decorrer do tempo importa para o direito? Importa. A gente pensa em prescrição, a gente pensa em decadência, a gente pensa ainda na contagem de atos processuais. Então, ocorrências naturais vão importar o direito. Diferentemente, pessoal, a gente tem as famosas desgraças. Desgraça. O que é desgraça? Um acontecimento, bicho, bruxarioso, extraordinário. Aí coloca-se aqui, catástrofe natural não esperada, chuvas torrenciais, sei lá, como é que acontece muito lá nos Estados Unidos, tornados. Vocês conseguem perceber, pessoal, como situações dessa natureza impactam o direito? Demais. Deslizamento de terras, por exemplo, nas encostas dos rios.
Quando as falésias, por exemplo, a gente teve um acidente gravíssimo eu acho que foi em Flecheira, se eu não me engano, que uma família estava tirando uma foto numa falésia, a falésia desmoronou e acabou vindo a óbito aquela família. Quando a gente tem, pessoal, desastres envolvendo a natureza, muitas áreas do direito vão se mobilizar. A exemplo do direito ambiental, a exemplo do direito constitucional, a exemplo do direito administrativo, que vão ali se levantar enquanto ramos do direito público para proteger aquelas pessoas que sofreram os efeitos deletérios decorrentes daquela determinada ação. Beleza? Professor, entendi, ficou claro, aparentemente é uma coisa simples. Pessoal, eu também não acho muito difícil. Mas olha só, tudo isso que eu falei e que está aí rabiscadinho de vermelho é importante. Mas o nosso papo mais importante é o que a gente vai começar agora. Mais importante. Professor, por que o papo mais importante é o que a gente vai começar agora? Amores da minha vida, razão do meu viver. Preste atenção. Vocês concordam que o direito, ele se preocupa muito com o que o homem faz? Então, veja só e me acompanhe. Nós temos como gênero, vou grifar de amarelinho, tá? O fato jurídico. O que é fato jurídico? Todos aqueles acontecimentos que importam o direito. Esses acontecimentos que importam o direito podem decorrer da natureza. A gente já falou sobre isso. Mas os fatos jurídicos que dependem do homem serão necessariamente, pessoal, associados à sua vontade. Por exemplo, eu estou aqui dando aula agora. É um acontecimento mais do que isso, é um show, tá? Aí vamos continuar, pessoal. Vocês concordam que eu só estou aqui porque eu acordei, tomei banho, pentei os cabelos e quis vir para o curso? Claro, eu só vim aqui porque eu quis. Veja como os acontecimentos que o homem desempenha, eles se somam à vontade. Nós chamaremos, portanto, esse fato de fato humano ou fato jurígeno. Júri vem de direito, genus vem de nascimento. Então, são fatos jurídicos que decorrem da vontade humana para terem aí o seu nascimento, a sua gênese e o seu surgimento. Agora, olha a fórmula, galera, do sucesso. Presta atenção, olha aqui embaixo. Um fato jurídico somado à vontade humana faz com que aquele fato se torne um ato jurídico. Então, manja, um fato somado à vontade humana se torna o quê? Ato. Só que vem cá, presta atenção. Vocês concordam que quando o homem age de acordo com a sua vontade, ele pode ser um gêniozinho do mal ou ele pode ser uma pessoa bacana? Vocês concordam que quando a gente toma qualquer atitude na vida, a gente pode o quê, pessoal? Agir de forma adequada e observando o direito, ou a gente pode agir de forma não adequada ao direito. Então veja, os atos jurídicos, eles podem ser lícitos ou ilícitos. Vamos começar pelo que é errado. Os atos ilícitos podem ser os crimes, pode ser quando você ocasiona dano a alguém, pode ser quando você pratica um ato contra a administração pública, pode ser também o ilícito tributário, quando você só nega o leão, pode ser um dano ambiental, que aí você vai malferir o meio ambiente e etc. Vocês concordam comigo que todos os ramos do direito suportam ilícitos? Em qualquer área, velho, a pessoa consegue fazer o que é errado. Não subestime a criatividade do brasileiro para fazer coisinhas erradas. A gente é bem criativo na hora de fazer o mal. Se a gente pegasse todo o nosso potencial maquiavélico e transformasse para algo que fosse útil e necessário,
Meu irmão, a gente não era primeiro mundo, não. A gente era acima do primeiro mundo. Porque o brasileiro é inteligente, é desenrolado, consegue aí ser maleável em várias situações. Se a gente um dia conseguir, enquanto nação, mudar o nosso perfil, a gente vai se dar muito, muito, muito bem. Beleza. Os ilícitos são importantes e aqui no direito civil a gente vai focar em quê? No ilícito civil. O ilícito civil, pessoal, a gente vai estudar no âmbito da responsabilidade civil. Mas olha só, para a parte geral, o que mais importa são os atos lícitos. Atos lícitos. E os atos ilícitos, eles vão se subdividir em duas categorias. Nós teremos ato jurídico na forma de negócio jurídico. Opa! O que é negócio jurídico? Para os nossos fins OABeiros, nós vamos colocar como sinônimo de contrato. Então veja só, o que é um contrato? Acordo de vontades em que as partes vão deliberar sobre os efeitos, tá certo? Vão deliberar sobre os efeitos. Então vamos lá, professor Alexandre quer vender o carro dele. Aí ele diz, Murilo, quer comprar? Eu digo, quero, chefe. O que a gente vai ajustar? Data de pagamento, preço do carro e esses desdobramentos que tem no contrato de compra e venda. Vocês concordam que nessa situação o professor Alexandre só vende se ele quiser e eu só compro se eu quiser? Sim. Nós dois vamos estruturar o contrato do jeito que a gente quer? Sim. Então, o que é um negócio jurídico? Negócio jurídico, colocando em fórmula, tá? É o acordo de vontades em que as partes vão ali estruturar os efeitos daquele contrato. Só isso. Acordo de vontade, em que as partes é que vão deflagrar, é que vão ali escolher, é que vão determinar os efeitos. Show, professor! Mas tem esse outro bonitão aqui, que é o ato jurídico em sentido estrito. Vamos pensar aqui em duas possibilidades para eu falar para vocês. Eu vou colocar dois exemplos. Um que inclusive caiu aonde? Na OAB. Vamos lá, exemplo 1. Bem claro esse aqui. Vai caber eu desenhar, mas eu falo. Adoção. Eu acho engraçado que tem gente que tem umas lorotas. Pergunto pra vocês, tem como você adotar sem querer? Não, de repente brotou na minha casa um menino. Não. Para você adotar uma criança, você vai ter que entrar na justiça, passar por todo aquele procedimento e tal. Aí você adotou a criança já está na sua casa, você já está com a guarda provisória e tal. Pergunto para vocês, você pode ter uma criança na sua casa para fins de adoção só para bater foto no Instagram e ser uma família feliz conforme um comercial de margarida? Mamãe, papai, Golden Retriever, a criança? Pode não. Se você pariu Mateus ou se você adotou Mateus, você que balance. O que isso significa? Que o filho ali que você adotou deve ter todas as prerrogativas de um filho biológico, porque filho é igual à filosofia de uma loja aqui do Ceará, que é a Gerardo Bastos, ela vende pneu. E o slogan da Gerardo Bastos é assim, pneu é um pneu. Pois vamos fazer isso para o direito de família, filho é filho. O menino pode ter vindo de Iemanjá e Iemanjá jogou na sua casa a cegonha, a adoção. Não quero saber. Se o menino é seu filho, você tem que tratar com todo o respeito e lhe garantir todos os direitos, tá certo? E além da adoção, pessoal, vou dar outro exemplo. E esse outro exemplo é o domicílio. Ó, o que eu expliquei aqui na adoção? Na adoção, você só adota se quiser. Mas quem é que vai deliberar quais são os efeitos, ou seja, quais são as obrigações dos pais em relação aos filhos? A lei. Então, o que é, meu espaço aqui está já acabando, o que é o ato jurídico em sentido estrito? É a vontade sendo colocada, mas os efeitos vão surgir de onde?
da lei, conseguem manjar. Portanto, a diferença entre negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito: no primeiro, acordo de vontade e as partes escolhem os efeitos. No segundo, a pessoa emana a sua vontade, mas a lei tem pré-determinada quais são os efeitos daquela questão. Ótimo, professor. E o que é que tem o domicílio a ver com esse paranauê todo? Foca em mim, olha só, presta atenção. O que acontece, pessoal? A OAB cobrou uma questão que eu vou mais ou menos aqui explicar. A gente já estudou domicílio. Vocês concordam que você pode morar onde você quiser? Claro. Ou você mora no Bom Jardim ou na Praia de Iracema, beira-mar. O que vai alterar aí o seu locus? Ou bairrismo, ou você é lá do Bom Jardim, você quer morrer no Bom Jardim, o seu umbigo foi enterrado no Bom Jardim. Ou você, né? Não, quero acordar olhando para o mar, né? Tomar um mergulho toda hora que eu acordo, beleza. Regra geral, você pode escolher onde você mora. De rigor, o que vai influir nisso? Seu status financeiro, né? Porque moradia é muito caro no nosso país. Mas vamos lá, vamos supor que você mora lá no Bom Jardim. Beleza, professor, Good Garden. Moro lá no Bom Jardim, eu posso escolher qualquer unidade do Juizado Especial Civil e Criminal para entrar com a minha ação? Nada disso, produção. A definição de competência, regra geral, do juizado especial é pelo seu endereço. Porque a legislação vai dizer exatamente isso, a Lei 9.099 de 95. O que isso significa, pequeno prodígio? Olha só, você pode escolher onde você mora? Pode. Mas os efeitos do seu domicílio vão decorrer de quem? Da lei. Então, o domicílio é um ato jurídico em sentido estrito, haja vista que você pode escolher onde você mora, mas a lei é que vai determinar os regulares efeitos decorrentes do estabelecimento domiciliar que você elegeu. Amém? Podemos seguir? Glória a vós, Senhor. Simbora, aviões. Beleza, professor. Entendi o que é negócio jurídico. OABeiros, futuros advogados. Negócio jurídico, a gente vai considerar, já disse para vocês, pelo menos por agora, nós vamos considerar que são os contratos, tá certo? Que são os contratos. Só que é o seguinte, para os contratos valerem, ou seja, para os contratos terem validade, foi só aqui mesmo, ó, o slide sumiu, mas eu acho que vocês estão me vendo mesmo assim, então tá tudo bem. A validade dos negócios jurídicos dependem do que prevê o artigo 104. E o artigo 104, não tenho dúvida, é um dos mais importantes. Vamos lá, pessoal, olha só. A validade do negócio jurídico requer, ou seja, nós vamos avaliar os requisitos. Primeiro, agente capaz. É óbvio, pessoal, que para você poder aí estar dentro de um contrato, você precisa ter o quê? Capacidade civil plena, sob pena de, se assim não for, o seu contrato ser passível de invalidade. Olha aqui no cantinho, tá? Invalidade. A invalidade, pessoal, ela pode ser de duas categorias. O negócio jurídico pode ser anulável. E o negócio jurídico pode ser o quê, professor? Nulo. O anulável, ele é menos grave. E o nulo, ele é mais grave. Professor, o que isso significa? O anulável tem prazo. E o nulo é para sempre, que nem os contos de fada. Ou seja, um negócio jurídico nulo, você pode anular igual a música do Luan Santana, daqui a 10, 20, 30 anos, até os seus cabelos ficarem brancos. Não tem prazo se algo for nulo. No entanto, produção, se for anulável, não fique esperto não. Vamos usar aquela frase, o direito não assiste aos que dormem. Se você vacilar,
Se você não se preocupar com a temporalidade para correr atrás, você vai sair no prejuízo. E aquele negócio que era para ser inválido, anulável, vai acontecer o que a gente chama de convalidação. Convalidação. Professor, o que é a convalidação? Quebra a palavra. Vrá. Tornar válido. O que a prioristicamente era inválido, a gente vai tornar válido. Beleza, professor. Então, o primeiro requisito para um negócio jurídico ser válido é a gente capaz. 2. Objeto lícito. Posso fazer um contrato de compra e venda de 1 quilo de maconha? Pode não, Brasil, porque é ilícito. Tem um amigo meu que ele é maconheiro. Aí ele comprou, ó, com um traficante, comprou, sei lá, 20 gramas, 30 gramas. Aí ele, ó, o vacilo. O bicho deu dinheiro antes, ó. Aí não rolou, assim, o cara não entregou pra ele, né, lá os baseadinhos dele e tal. Aí sabe o que foi que aconteceu? Ele me ligou e disse assim, Murilo, eu paguei, cara, e ele não me entregou, eu quero entrar na justiça. Aí eu disse, não, mas tu tá de putaria, né? Vamos eu preso, ele preso, tu preso, não tem condição, pessoal, tá certo? Então, quando você tá na zona obscura do ilícito, você corre o risco de quê? De perder as paradas. Então, ó, seja ágil aí, né? Se vai fazer coisa errada, pelo menos saiba fazer as coisas erradas. Eu não estou estimulando ninguém a fazer coisa errada, tá? Mas você não pode ser um bocó na vida, beleza? Além disso, pessoal, o objeto do contrato ele tem que ser possível. Em que medida nós vamos avaliar essa possibilidade? Você não pode querer oferecer para uma pessoa algo que não é possível. Tem um filme norte-americano que todo mundo conhece. Gente, é aquela comédia romântica que todo mundo já assistiu. Já passou na sessão da tarde, tela quente. A sua namorada provavelmente fez você assistir esse filme. E aí, quem não assistiu, depois só procura que vocês vão ver lá. Um amor pra recordar. Meu povo, esse filme é um clássico. Esse filme é aquele filme, eu não vou contar o que acontece, mas é aquele filme que tem um cara que é do mal, que ele é mó sem noção, aí aparece uma menina que é mais quietinha, aí eles se apaixonam, aí ele vira um cara do bem, só que ela tá passando por uma situação bem dramática. Aquele roteiro, né, que se repete várias vezes. Nesse filme, em algum momento, ele compra uma estrela e dá pra ela. Ele quer realizar todos os sonhos dela e tal. Mó legal. Aí ele chega um dia, faz um telescópio pra ela e diz assim, olha, essa estrela é sua. Brasil, o que é uma estrela? Uma estrela é luz. Como o diabo é que você compra luz? Não, toma aqui, ó. Pegar aqui, toma aqui um pouquinho de luz. Não existe isso, velho. Pois, até hoje, tem marmanjo aí e tem moças que têm comprado para os seus namorados e namoradas uma estrela, certifica lá que é a estrela daquela pessoa e dá um nome para a estrela. Véi, eu não tô brincando. Se você quiser fazer uma marmota dessa, tá aí. Como funciona? Entre lá no www. É só você acessar o site e você vai ver lá que isso é real. Não são apenas questões cinematográficas, tá certo? Além, pessoal, do objeto ser lícito e possível, ele tem que ter esses dois predicados aqui. Ou pelo menos, ó, um deles. O que diz o Código Civil é o seguinte, pessoal, que a gente precisa ter um objeto determinado ou determinável. Ou seja, não pode ter no contrato que você deve mais ou menos R$100 para uma pessoa. O que é mais ou menos R$100? 98? 102? R$100,50? Não existe. Então, ou tem que ser um valor determinado, ou obrigação determinada, ou tem que ser pelo menos o quê? Determinável. Por exemplo, eu posso dizer que vai ser determinado o valor X
E a cada ano esse valor X vai mudar de acordo com algum índice oficial. Porque aí veja, eu não tenho o valor exato ali já, mas eu tenho como checar o valor do índice, fazer um cálculo aritmético e saber qual é o valor devido. E por fim, mas não menos importante, nós temos o terceiro requisito de validade do negócio jurídico, que é exatamente a forma prescrita e não defesa em lei. Como assim? Forma prescrita e não defesa em lei. Quando a gente fala de forma não defesa em lei, a gente tem exatamente a situação na qual nós estamos falando da formalidade. Forma prescrita, a gente vai entender aqui como forma indicada, e a forma não defesa, a gente vai falar que é forma não proibida. Ou a gente faz proibida, ou a gente faz do jeito que a lei manda, ou a gente faz pelo menos como a lei não proíbe. Esses são os requisitos de validade do negócio jurídico. Agora, meus amores, é o seguinte, chegamos no momento mais importante da nossa aula, quando nos referimos à parte geral. Quando a gente fala de parte geral, pessoal, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês lessem de modo essencial o artigo 138 ao 165 mais 167. Esses artigos tratam exatamente dos defeitos do negócio jurídico. Defeitos, pessoal, vocês também podem encontrar na prova de vocês como a palavrinha vícios. São expressões o quê? São expressões sinônimas, vícios ou defeitos. E o que seja, quando a gente tem, olha aqui, no nosso contrato, na nossa obrigação, o que acontece se nós identificarmos um defeito no nosso contrato? Acontece exatamente o seguinte, pessoal. Olha só, se nós identificarmos uma dessas hipóteses que a gente vai avaliar agora, que são 5 hipóteses, dentro de um negócio jurídico, vai ocorrer o fenômeno da invalidade. E nós acabamos de ver que a invalidade ela pode ser de duas formas. Pode ser anulável ou pode ser nulo, tá? Antes da gente ver aqui dicas para vocês acertarem questões, eu quero que vocês vejam exatamente o seguinte, olha só. Vou dar um conceito rápido de cada um desses institutos para que vocês entrem na prova sabendo pelo menos a perspectiva conceitual. Olha só, erro ou ignorância. É o famoso comprei gato por lebre. Eu pensei que estava adquirindo alguma coisa, mas na verdade eu me enganei, eu estou adquirindo outra coisa. E a pessoa que está me vendendo, por exemplo, se utiliza dessa minha mal percepção para se locupletar, para ganhar dinheiro em cima de mim. Outra situação, essa vocês estudam também lá no âmbito do direito penal. Né? A questão da culpa e do dolo é muito exigida no direito penal. O dolo é quando você age com a intenção de ludibriar a outra parte. Você utiliza de maus expedientes para ludibriar a outra parte. Diferentemente, pessoal, a coação ela tem uma questão muito interessante. A coação, pessoal, ela pode ser física ou ela pode ser o quê, professor? Ou ela pode ser psicológica. E essa coação pode ser contra você, contra alguém da sua família e ainda, pessoal, pode ser também contra as suas coisas. Então, vamos supor, pessoal, que a gente tem aqui
Que a gente tem aqui uma pessoa que pega o seu cachorro, sequestra o seu cachorro e diz assim, ou você compra essa moto ou eu vou matar o seu cachorro. Isso é coação? Claro. A gente viu recentemente, inclusive, um caso do Fantástico. Nesse caso do Fantástico tinha um vizinho perturbado que o bicho estava com, como é o nome daquilo? Baladeira. Ele estava com uma baladeira profissional jogando umas coisas na casa do vizinho, quebrando as varandas de vidro dos vizinhos, porque ele não queria mais latir de cachorro. Ele era bem perturbado, esse vizinho aí, tá? Então a coação também pode se estruturar em relação às coisas. Atenção! Todos esses institutos que a gente está avaliando aqui são importantes, mas eu quero destacar para vocês esses dois. Esses dois são os mais importantes, os dois mais importantes. Por quê? Porque a gente vai ver no próximo slide, eu não vou nem falar sobre eles agora, que eles têm um ponto em comum. Eles têm uma característica em comum e essa característica em comum faz com que a OAB adore colocá-los na prova para que você fique ali numa posição de vulnerabilidade e entre, mas a gente não vai cair nessa pegadinha. Eu vou fazer análise de estado de perigo e lesão já, tá? No nosso próximo slide, mas vamos finalizar aqui. Então, eles dois vou deixar para depois. O que é fraude contra credores? Fraude contra credores é quando você está devendo a céu, terra, mar, universo, todos os Avengers, tá? E aí o que acontece, pessoal? O que vai acontecer aqui? Você começa a dissipar o seu patrimônio. Por exemplo, Murilo está devendo para 50 pessoas. Aí eu tenho um patrimônio bem reduzido. Eu tenho um carro, por exemplo, só. Aí eu pego esse carro e boto no nome da minha sogra. Para que eu faço isso? Para que eu faço essa transferência de propriedade? Para que se esses meus credores vierem tentar pegar aí o meu patrimônio, eu conseguir escapar. E o que é simulação, pessoal? É a famosa dissimulação. É quando você finge que está fazendo uma coisa, mas na verdade você está fazendo outra. Por exemplo, você quer fazer um contrato de doação com uma pessoa, mas sei lá, você percebe que o imposto de doação é muito caro, aí você vê que por alguma circunstância a alíquota do contrato de compra e venda é melhor. Aí o que você faz? Na real, você faz um contrato de doação, mas para o mundo você finge que é um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda aqui, ó, esse contrato de compra e venda é o que a gente chama de negócio simulado. Ao passo que o contrato de doação é o que a gente vai chamar de contrato dissimulado. Dissimulado. Beleza? Olha o seguinte. Temos 7 vícios do negócio jurídico. Todos são anuláveis. Nós já vimos, se é anulável, significa que é o quê? Menos grave e, portanto, também aqui vai ter um prazo. Todos são anuláveis, todos os 7 primeiros. Todos os 6 primeiros, perdão. Com exceção de quem? Da simulação, que é esse último aqui, ó. Tô botando um asterisco. Ele é o único que vai ser o quê, pessoal? Nulo. Todos os 7 são anuláveis, todos os 6 são anuláveis e simulação é nulo. Isso é informação super importante. 6 anuláveis e 1 nulo. E vamos lá, professor, se tem um prazo, se tem um prazo, o que é que você precisa fazer, pessoal? Saber qual é o prazo de anulabilidade de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Qual é o prazo? O prazo para anulação é de 4 anos e esse prazo é decadencial. O professor tem que grudar isso na minha cabeça de forma indelével, pequeno prodígio. Essa informação tem que ir para a prova.
Todos os 6 são anuláveis. Qual é o único que é nulo? Simulação. Guarda aí, você vai já entender como é que a gente resolve questão dessa forma. Vamos ver como é que a prova, a banca da OAB faz para confundir vocês quando a gente está falando de lesão e estado de perigo? Olha só, o estado de perigo está colocado aqui, pessoal, ó, estado de perigo. Está colocado exatamente no artigo 156. Eu até fiz uns grifos aqui para vocês. Configura estado de perigo quando alguém, premido de necessidade de salvar-se, né? Ou seja, de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, obriga-se, né, por exceção, obriga-se excessivamente de forma onerosa. Vou juntar aqui tudo. O que é o estado de perigo? Não confunde, não é estado de necessidade, a pessoa está em perigo. Ó, estado de perigo, o cara tá para morrer. A OAB sempre vai botar alguém que tá para morrer. Então, o que que a gente vai ter aqui? Uma situação de perigo extremo, perigo, que a pessoa vai salvar a si ou alguém de sua família. Outro elemento, a parte que vai cobrar mais, ela tem que ter o quê? Conhecimento de que ela ali é a única que pode salvar, por exemplo, e qual é o grande rolê que vai aí trazer uma dificuldade para vocês? A obrigação é excessivamente cara, mais do que o normal. Isso é o estado de perigo. Qual é a diferença do estado de perigo para a lesão que está previsto no artigo 157? Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação excessivamente desproporcional ao valor da proposta oposta. Na lesão, pessoal, o que que a gente vai ter? A necessidade da pessoa ou a inexperiência da pessoa como valor fundamental para que ela pague mais. Conseguem perceber a diferença comparativa? Numa, o que que tem que ter? Perigo, salvamento, tá certo? E a outra parte tem que saber. Na lesão, não. Ou é inexperiência, você não entende carro, aí você vai no mecânico, aí só tem que, sei lá, apertar um parafuso, ele diz que tem que trocar o motor todo, não sei o quê, em vez de ser R$10, é R$10.000 o conserto do carro. Isso é lesão. Porque ele está se aproveitando de quê? Da sua inexperiência. Greve de ônibus em Fortaleza. O que é que acontece com os taxistas, Uberes é mais difícil porque tem a tabela do preço. Mas um mototáxi que antes custava R$5 para te levar para casa, ele cobra 500 na maior. Por quê? Porque ele sabe que você está numa situação de necessidade. Vamos ver, pessoal, como é que isso é cobrado na prova. Preste atenção, vou fazer agora com vocês uma bruxaria. Professor, só tem as alternativas. Olhe para mim. Pode ser que no dia da prova, pelo desespero, chegue faltando 5 minutos para entregar a prova e você ainda tenha 25 questões para resolver. O que que você vai fazer? Chutar em D de Deus? Não faça isso. Você, no desespero, vai dar uma passada de olho assim no enunciado para ver pelo menos do que se trata e vai direto para as questões. Olha como dá para resolver questões da UAB sem ler o enunciado. Eu só estou dizendo, você só pode usar isso se você estiver desesperado, a morte chegando perto de você, que é o fim da prova e você não consegue. Ó, letra A. O negócio jurídico pode ser anulado por vício denominado estado de perigo. Pergunto, estado de perigo é nulo ou anulável? Anulável. O prazo prescricional de 4 anos está errado. O prazo é decadencial de 4 anos em todas as hipóteses. Vamos continuar. O negócio jurídico celebrado por Juliana é nulo em decorrência de dolo. Está errado. Qual é o único que é nulo? Simulação. Letra C. O contrato de prestação de serviços médicos é anulável por vício de estado de perigo no prazo decadencial de 4 anos. Essa é a correta. Letra D. O contrato de Juliana é nulo porque foi feito por lesão. Está errado. Vocês entenderam como você não precisa saber de nada, nem do enunciado da questão. Você precisa lembrar o quê? São 7 institutos. Qual é o único que é nulo? Simulação. Os outros todos são o quê?
anuláveis. Qual é o prazo? 4 anos. Prazo decadencial ou prescricional? Decadencial. Aí você corre pro abraço e seja feliz. Claro que eu botei aqui no material de vocês o enunciado da questão, vocês depois leem com calma, mas ali vocês vão conseguir perceber. Aqui, ó, rapidamente, ó, Juliana, o seu filho Marcos sofreu um acidente e ele corre risco de morte devido a um traumatismo craniano. Diante da notícia, Juliana celebra um contrato de prestação de serviço, ó, em valores exorbitantes para a única equipe de médicos, portanto, a equipe de médico tinha conhecimento da desgraça. Nessa hipótese, a gente tem o quê? Letra C, estado de perigo, anulável, 4 anos, prazo decadencial. Vamos ver como é que funciona a lesão na prova da OAB? A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barcaça, aproveitou a ocasião para realizar o transporte de moradores pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista, olha aqui, a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. Nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu lesão. As alternativas da OAB era só o nome dos institutos. Veja como a OAB, pessoal, ela tem um perfil, pessoal, de que ela bota exatamente o que está na letra da lei. Então você tem que estudar os institutos fazendo meio que um carômetro. Ah, é isso? Ah, é aquilo outro? Professor, estamos finalizando parte geral. E o resto? Invalidade do negócio jurídico. Cai, mas cai com menos incidência. Eu quero que vocês leiam a partir do artigo 166 do Código Civil de 2002, tá? Atos lícitos e ilícitos. Atos lícitos a gente já estudou, negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. E os negócios ilícitos, professor, tenha calma, pequeno prodígio, que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar aonde, professor? Nós vamos estudar responsabilidade civil. Prescrição e decadência é um calo de muitos alunos. Seguinte, vou dar uma dica para você acertar. Eu não vou lhe ensinar, não. Nesse momento da nossa vida, o nosso compromisso do curso Alexandre Teixeira é assim, fazer você passar. Se nesse caminho você aprender alguma coisa, ótimo. Mas eu quero que vocês passem. Eu quero 40 pontos na primeira fase, assim, tranquilo na vida de vocês. Dica de prescrição e decadência. Todos, absolutamente todos os prazos prescricionais estão previstos no artigo 205 e 206. Professor, e os prazos decadenciais? Chuta, pequeno prodígio. Fora do 205 e 206. Aí você vai dizer assim, professor, eu vou decorar o 205 e o 206. Depois olha no teu vade-mecum. O 206 é um dos maiores artigos do Código Civil. O que eu estou mostrando para vocês é uma questão de topografia. Que é isso, professor? Procurando o Oli. Vamos lá. Qual é a ordem estrutural do Código Civil? Parte geral, obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões. Meu povo, pelo menos isso. Meu irmão, ó, o 205 e o 206 está lá em parte geral. Com isso, você já vai entender o quê? Que todos os prazos previstos em obrigações, contratos, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões são o quê? Prazos decadenciais. Isso é o que você utiliza para chutar, que é uma arte, tá, pessoal? Chutar é uma arte. Então pega esse bizu e na hora da prova arrasa. Professor, na rabeira do Código Civil, lá no final de parte geral, nem sabia, professor, que isso aqui era parte da matéria de parte geral. Existe prova. Quais são as modalidades de prova em direito admitidos? Né? De rigor, a gente pensa que isso vai estar no processo civil, e geralmente isso é cobrado do processo civil. Mas eu gostaria que vocês lessem pelo menos o artigo 212, que vai dizer quais são qual é o rol das provas. Aí vai dizer testemunhal, documental, pericial. Dá uma olhadinha no 212.
Aí, pessoal, a gente vai chegar agora nela. Nela quem? A matéria que vocês têm maior dificuldade, porque você ainda era novinho na faculdade, né? Um pequeno girino jurídico. E aí o professor deu obrigações e você olhava assim, meu irmão, o que esse bicho está dizendo? Não tem a menor condição na vida, não. Vamos lá? A gente vai aqui fazer dar certo, vamos dar o nosso melhor. Direito das obrigações. Direito das obrigações está previsto do artigo 233 a 420. 421 já é o que, pessoal? Contratos. Tá? Vamos nós? Primeira coisa que a gente precisa saber, meus amores, que toda relação obrigacional do infinito e do além vai ter esses elementos aqui como elementos mínimos. Vamos saber quais são os elementos mínimos de uma relação obrigacional? Vem cá. Primeiro, nós teremos o elemento subjetivo. Olha a dica. Subjetivo vai se articular com a noção de sujeitos. Sujeitos, tá bom? Vai se articular com a noção de sujeitos. Ora, para nós termos uma relação obrigacional, nós precisamos ter, de um lado, um devedor, e esse devedor ele vai ter um débito. Ao passo que, do outro lado, a gente vai ter o credor. Professor, e quem é o credor? Credor, pessoal, é aquele que vai ter aqui o... Deixa eu ver se eu consigo apagar para fazer uma simetriazinha aqui. Pronto. Do outro lado, pessoal, a gente vai ter o credor, que ele tem um crédito. Massa, beleza, tranquilo, tô falando nada demais. Vamos reduzir para o linguajar comum. Alguém deve e alguém tem direito a receber. Você, liso, deve. Alguém rico tem direito de receber. Pronto. Vamos trabalhar dessa forma, tá? Além do elemento subjetivo, nós temos um elemento objetivo. Olha como o próprio nome dá a dica. O elemento objetivo vai se estruturar a partir da identificação do objeto da relação obrigacional. Aí você pensa assim, professor, como assim em relação ao objeto da relação obrigacional? Toda obrigação, se você deve alguma coisa. Essa alguma coisa nós vamos chamar de objeto. E no direito das obrigações, a gente tem uma frasezinha que é muito comum de ser dita, que significa o seguinte: para cada obrigação, nós temos uma prestação. Prestação, pessoal, significa exatamente o quê? Significa que nós temos que identificar o que é devido, sobre que bem da vida o devedor e o credor estão o quê? Estão negociando. Presta atenção. Professor, sempre. O que é sempre? Sempre as prestações, ou seja, isso que é devido, elas se enquadrarão em 3 categorias únicas: obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Tudo que você deve, tudo, absolutamente 100% das coisas que você deve, você vai perceber que elas ou se tratam de obrigações de dar, obrigações de fazer ou obrigações de não fazer. Tá certo? Vamos aqui, vou colocar aqui do ladinho para ficar mais organizado para vocês. Obrigações de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Olha aqui. As obrigações de dar são aquelas que se aperfeiçoam por intermédio da entrega ou restituição de uma coisa. Obrigações de dar vai ser uma coisa, uma bicicleta que você está vendendo, um carro que você está vendendo, um cachorro que você está doando, um ar-condicionado que você está comprando. É sempre em relação a um determinado objeto. As obrigações de fazer, elas se aperfeiçoam por intermédio de uma ação. Por exemplo, agora eu estou cumprindo a obrigação do curso Alexandre Teixeira de ministrar a aula, ou seja, eu estou praticando uma ação. Então, quando alguém faz uma ação para cumprir a sua obrigação, é uma obrigação de fazer. Ao passo que
As obrigações de não fazer são aquelas que a gente vai identificar como aquelas que envolvam uma abstenção. Por exemplo, aqui no curso Alexandre Teixeira, periodicamente nós temos reuniões pedagógicas para que nós possamos estruturar o curso e ver qual é a melhor forma de fazer com que vocês passem, já que esse é nosso grande objetivo. Quando nós fazemos essas reuniões de planejamento, o chefe, claro que sabe a fórmula do sucesso, nós temos aqui contratos e termos de confidencialidade, em que, por exemplo, eu não posso sair dizendo para gregos e troianos qual é a fórmula mágica que a gente tem pedagogicamente para fazer com que vocês passem. Então, veja, um exemplo dessas situações de abstenção é exatamente essas situações em que você se compromete num contrato a ser sigiloso quanto a determinadas informações. Amém? Pessoal, só que não basta os 2 primeiros elementos para a gente ter uma relação obrigacional. A gente precisa ainda verificar a questão do elemento imaterial, virtual ou espiritual. O que seria esse elemento imaterial, virtual ou espiritual? Esse elemento imaterial, virtual ou espiritual, nós vamos chamá-lo de vínculo jurídico. Professor, o que é vínculo jurídico? Vamos aqui colocar um exemplo fácil. Compra e venda. De um lado nós temos o vendedor e do outro lado nós temos um comprador. Qual é a obrigação do vendedor para com o comprador? É dar dinheiros. Agora, qual é a obrigação do vendedor? A obrigação do vendedor é entregar a coisa e a obrigação do comprador é entregar dinheiro. Vamos lá, vamos colocar essa obrigação aqui. Vocês concordam que se o comprador deu o dinheiro, ele tem direito a quê, pessoal? A receber o bem, claro. Mas vamos combinar, vocês concordam que às vezes a pessoa recebe o dinheiro e não entrega o bem, não entrega a coisa? Pronto. O vínculo jurídico é exatamente o que vai dar ao comprador a possibilidade de responsabilizar civilmente o vendedor. Vou fazer uma fórmula, não é matemática, é só para vocês entenderem. Olha só. Dada uma obrigação, nós esperamos que tenha o que? A prestação. No entanto, se a prestação não for cumprida, o que é que vai surgir? A responsabilidade civil. Essa formulazinha que eu acabei de explicar para vocês é o vínculo jurídico. O vínculo jurídico, portanto, é o que viabiliza que o direito haja coercitivamente com a força, acaso a obrigação não se cumpra. O que eu quero dizer para vocês com isso? Vamos lá? Que no direito das obrigações, as obrigações são consideradas relações jurídicas complexas. Professor, por que elas são consideradas relações jurídicas completas? Porque elas têm o quê? Mais de um elemento. Nós temos 3 elementos essenciais. Isso aqui é a base do direito obrigacional, tá? Vamos lá, vamos começar pela primeira obrigação. A primeira obrigação, pessoal, que nós vamos ter são as obrigações de dar. E eu já disse para vocês que as obrigações de dar, elas vão se aperfeiçoar por intermédio de uma coisa. Alguma coisa vai ser entregue. Só que a gente lembra, de parte geral, que os bens podem ser infungíveis e fungíveis. Se os bens forem infungíveis, é porque eles não podem ser substituídos. Se os bens forem fungíveis, eles podem ser substituídos. Beleza? Tranquilo? Olha só, a gente vai começar primeiro pelas obrigações de dar coisa certa, que no Código Civil vai estar no artigo 233 até a 242. Nas obrigações de dar coisa certa, eu vou entregar uma coisa
que é identificada, que só serve àquela, uma vez que ela não pode ser substituída. Por isso que nós vamos chamar de obrigação de dar coisa certa, porque é um bem especificado. Beleza. Só que veja bem isso aqui é importante. As obrigações de dar coisa certa, elas podem ser de duas categorias. Obrigações de dar coisa certa na modalidade propriamente dita, obrigações de dar coisa certa na modalidade restituir. Professor, qual é a diferença? As obrigações de dar coisa certa na modalidade dar propriamente dita, elas transferem o direito de propriedade. Vou já explicar. Ao passo que nas obrigações de dar coisa incerta, não transfere o direito de propriedade na modalidade restituir. Vou dar 2 exemplos e vocês vão entender. Vem cá. Compra e venda, empréstimo. Murilo vende para Alexandre um carro. O que Alexandre vai dar para o Murilo em troca? Dinheiros. Vocês concordam que a partir do momento que a gente faz esse contrato de compra e venda, o carro deixa de ser meu e passa a ser de quem? Do professor Alexandre. Vocês concordam que houve a transferência do direito de propriedade? Claro, o carro era meu e agora é dele. Presta atenção, pequeno abençoado. Para haver a transferência do direito de propriedade, nós temos que levar em conta outra situação. Se o bem for móvel, a transferência do direito de propriedade se dá pela tradição. Professor, o que é tradição? Tradição no direito significa entrega. Show! Professor, e se o bem for imóvel? É pela entrega da chave? Não. É pelo registro na matrícula do imóvel. Aí eu fiz um contrato de compra e venda de um apartamento, mas o bicho ficou na gaveta. Olha o contrato. Pense como você tá lascado. Tem que ir pro cartório, mano. Se não for pro cartório, ó, você tá numa situação de extrema. Não, professor, mas eu confio. Olha, você é formado em direito. Então você não confia em ninguém, velho, em ninguém. Vocês vão ver os maiores casos de bruxaria, assim, da pessoa mudar da água sanitária para o Moe Chandon quando tem dinheiro no meio. Acreditem, as pessoas podem ser maravilhosas como elas podem ser nefastas, velho, nefastas, assim, do mal mesmo, pacto com o capeta, o Satanás encarnado, tá certo? Então, tem que tomar cuidado, tá? Vamos lá, entenderam? Os bens móveis e imóveis têm um momento específico que se transmite à propriedade. Agora vem para vocês entenderem. Vamos dar o exemplo? Murilo empresta para o tio, para Alexandre, empresta o carro. Como é um contrato de empréstimo? Eu cedo para ele usar o carro e depois ele vai o quê? Me devolver, porque não é doação, é um empréstimo. Vem cá, no contrato de empréstimo houve a transferência do direito de propriedade? De jeito nenhum, eu só emprestei para ele vai dar um bom rolê e ele vai ter que o quê? Ele vai ter que me restituir. Concordam que na obrigação de restituir, não, do verbo não, ocorre a transferência do direito de propriedade? Concorda comigo? Então é simples, não vamos complicar, tá? As obrigações de dar coisa certa, que são coisas o quê? Identificadas, que não podem ser substituídas, elas podem ser de duas categorias. Dar coisa certa propriamente dita, dar coisa certa na modalidade restituir. O que diferencia uma obrigação da outra? É se houve ou não transferência do direito de propriedade. Um abraço. Se eu alugo um apartamento, pro professor Sinfrônio, né? E aí, o apartamento, quando eu alugo para ele, é dele? Não. É meu, ele vai passar um tempo lá e depois ele vai me devolver. Logo, locação é a obrigação de dar propriamente dita ou restituir?
restituir. Se liga? Então você vai identificar dentro do caso concreto. Vamos ver como é que isso é cobrado, produção. Esta é a questão da vaca malhada, uma das questões mais debatidas dentro da OAB, em que os alunos dizem, não, eu não me conformo. Bora lá? Arlindo, proprietário de quem? Vaca malhada danada. Vendeu-a a seu vizinho Lauro. Celebraram em 10 de janeiro de 2018 um contrato de compra e venda pelo qual Arlindowski deveria receber do comprador a quantia de R$ 2.500, olha aqui, bicho, no momento da entrega do animal, agendada para um mês após a celebração do contrato. Neste interregno, neste meio tempo, contudo, para surpresa de Arlindo, malhada, danada, pariu 2 bezerros. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Agora é que vem a verdade. Os bezerros são de Arlindo, de Lauro, um bezerro pertence a Arlindo, outro a Lauro, ou deve haver um sorteio para definir a quem pertencem os bezerros. Olha, eu vou eliminar a letra D, tá? Porque não é possível que algum de vocês ache que vai ter um sorteio. A OAB sempre tem essa questão que é assim, vale que bizarro. Essa você já exclui, porque aí você aumenta a sua possibilidade de chute para 33,33%. Se Deus estiver do seu lado, pode ser que dê certo. A sua mão vai ser teleguiada para a alternativa correta. Vamos desenhar? Se não desenhar, não passa. Se não desenhar, não passa. Se não desenhar, não passa. Desenhe na sua prova, pequeno prodígio. Beleza? Olha só. Arlindo vai vender quem? A vaca para Lauro. Eles fizeram um contrato em 10/1/18. Quando foi combinada a entrega? 10/2/18. Não, professor, não tem essa data não. Tem, pequeno. Aqui, ó. Olha aqui, gafanhotinho. Tá aqui, tá? Bora lá. E nesse meio tempo aqui, o que foi que nasceu? Nasceu B1 e B2, bananas de pijamas descendo as escadas. Tá? Nasceu bezerro 1 e bezerro 2. Minha pergunta para vocês é o seguinte: de quem é os bezerrinhos? De Arlindo, de Lauro ou um de cada? Presta atenção. Véi, essa questão aqui não pode errar, porque ela é fácil. Vocês podem errar, eu autorizo vocês a errarem as questões difíceis. Agora, errar as fáceis aí não tem condição não, entendeu? Vamos fazer assim, vamos trazer para casa só as fáceis, você passa. Ah, difícil você diz, se não, tá na conta do perdido, deixa pra lá. Pronto, tá bom. A gente pode fazer esse negócio, tá? Presta atenção como é que funciona. A vaca, só pra malhadinha, a vaca é um bem móvel ou imóvel? Meu povo, pelo amor de Deus, não há dúvida. A bicha se mexe, velho. Então a vaca é um bem o quê? Móvel. Não acredito. E você pensava que ela era o quê? Uma árvore? Uma casa? Parada? Não, professor, é porque a vaca daqui da minha fazenda fica tão parada que às vezes eu penso que é uma estátua, aquelas vaquinhas que ficam na frente da Pagamentos decorada. Não, velho, vaca é móvel. Quando é que se transmite a propriedade dos bens móveis? Com a tradição. O que significa tradição no direito? Entrega. Pergunto para vocês, já houve nesse nosso exemplo aqui a entrega da vaca? Não. Não houve a entrega da vaca, porque o diabo da questão diz que os bezerros nasceram aqui, ó. No meio do caminho havia 2 bezerros. Veja só, se não houve a entrega, quem é que permanece sendo o proprietário? Arlindo. O acessório segue o principal. Os bezerros são frutos naturais. E se você é dono do principal, você vai ser também dono do quê? Dos frutos. Então, o nosso gabarito é letra A. Aí você fica aí do outro lado, né? Porque vocês não estão aqui, porque senão eu veria as caras. Não, professor, não tem condição não. Oxe, tá doido, né? Já assinou o contrato. Sim, e o que é que tem? Eu disse que era a assinatura do contrato que transmitia o direito de propriedade? Não, eu disse que era a tradição ou registro. Mas, professor, e se o Lauro já tivesse pago os 2.500?
Zero problemas, não influencia em nada. A única coisa que influencia é o quê? A tradição ou registro. Tudo bem, é só isso, velho. Não procura cabelo em ovo. Vocês ficam dialogando com a questão, ó, velho. Vocês ficam assim, não pode ser. Essa palavra quer dizer isso? Não, você tem que fazer a interpretação literal, bem mobral, assim, blê. Pronto, você vai ser assim, lê e é aquilo que está dizendo. Não evolui. Aí no final da prova, não pode ser tão fácil. Aí troca o gabarito. Olha, não faz isso. Não faz isso. As questões, olha pra mim, as questões são fáceis. A galera criou, assim, um monstro na OAB. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, meu compromisso, minha palavra, se você assistir às aulas do curso, se você estudar um pouquinho, velho, eu tô pedindo um esforço, assim, um sprint de pouquíssimos dias, você passa. Agora também, meu amigo, se você esperar só a luz do divino, aí não, a gente não faz milagre, tá? A gente quase faz, mas precisa um pouquinho da sua ajuda. A gente vai agora, pessoal, avaliar alguns gráficos que eu fiz para vocês. De rigor nessa parte da disciplina, eu a passava por cima, né? Mas aí eu resolvi fazer uns gráficos porque eu acho que fica mais palatável para vocês. Olha só, vocês concordam, vamos usar o mesmo exemplo. Tem lá o nosso bonitão Arlindo, tem nosso outro bonitão Lauro e tem quem? Malhada, nossa vaca danada. Beleza? Vocês concordam que ela teve bezerrinhos, tudo bem e tal, mas vocês concordam que podia ter duas situações aqui específicas? Antes da entrega, ela podia ter o quê? Rest in peace. Ela podia ter morrido. E também, ela podia, por exemplo, ter perdido as tetas. Sei lá, um abençoado, um amaldiçoado lá da fazenda pegou e cortou as tetas da vaca e ela agora não tem mais como, por exemplo, produzir leite. Beleza? Tranquilo? Professor, só desgraça. É isso que a gente vai ver agora. Pessoal, o direito de rigor, a gente só é avaliador de desgraça. Porque se tivesse tudo certo, o direito não está no meio. Manja, é desse jeito. Nós somos advogados vulgarmente conhecidos como desatadores de nó. Essa é a nossa profissão. Presta atenção. Como é que vai funcionar as situações em que o bem a ser entregue nas obrigações de dar coisa certa perece? O que é perecer, pessoal? Ele tem a sua destruição total. Meu povo, se a vaca morreu, houve a destruição total. Não, a pessoa vai querer a vaca para fazer aqueles, eu não sei o nome daquilo, para empalhar a vaca e botar assim em cima da mesa de jantar, como aconteceu naquela série The Crown, da família real inglesa, né? Não faz sentido. A pessoa quer comprar uma vaca viva, velho. Se ela quiser comprar uma vaca morta, tudo bem, mas não é o nosso caso aqui. A vaquinha estava lá, límpida e serelepe. Então, perecimento total é a destruição total e tem também a possibilidade da deterioração em que malhada perdeu as tetas. A minha pergunta para vocês é a seguinte, e muito simples. Se ela morrer antes da entrega, se ela perder as tetas antes da entrega, vocês concordam que tem repercussões? Óbvio que tem repercussões. Óbvio que tem repercussões. Porque o combinado era uma vaca o quê? Saudável, malhadinha, toda feliz. Mas não é isso que rolou. Vamos começar a analisar essas hipóteses nas quais há perecimento ou deterioração do bem antes da entrega, tá? Ou antes da devolução, porque nós temos dois tipos de obrigação de dar propriamente dito ou situações de restituir. Vem cá. Quando nós estamos diante das obrigações de dar coisa certa, a gente vai trabalhar com um brocardo jurídico que se chama res perit domino. Pronto, agora eu tenho que ser poliglota, eu tenho que saber latim. Algumas expressões sim, a gente já sabe que isso acontece, tá? Res perit domino, uma tradução mais ou menos literal, significa o seguinte: a coisa perece para o dono.
também pode ser traduzida, pessoal, como o perigo da coisa estar para o dono. Bora nós? Tô aqui, ó. Tô aqui no curso, eu fico gerindo meu horário por aqui. Tô aqui no curso, tô saindo e tal. O Alexandre tá aqui, a equipe técnica tá aqui me ajudando. Aí eu saio aqui correndo porque eu tenho outro compromisso e tal. Vou botar meu celular no bolso, na carreira. O que é que acontece? O bicho cai no chão. E o bicho tá sem o quê? Capa e película. Porque desgraça nunca é pouca. Ele cai com o visor para baixo em cima da única pedra que tinha em todo o ambiente. Porque é assim, Murphy é o nosso amigo. O que é que vai acontecer com o celular? Quebrar. Pergunto para vocês. Quem vai comer essa bronca? 1, Deus. 2, orixás. 3, a pomba gira. 4, eu. Será que nós vamos aí para uma situação envolvendo entidades espirituais em respeito a todas as religiões? Ou é meu, se quebrou, eu vou ficar com o quê? Com a bronca, galera. Consegue compreender? Se é meu e quebrou, paciência. Isso é hiper, mega, ultra relevante. Porque veja, se acontecer alguma coisa com malhadinha antes da entrega, de quem é a responsabilidade? Do dono, Arlindão. Se, no entanto, Lauro recebeu a vaca e 5 minutos depois, que ele recebeu a vaca, uma Hilux pega a vaca e mata a vaca. De quem é a bronca? Do Lauro, já era dele. Conseguem perceber como é relevante a gente saber de quem é? Porque res perit domino. Quem é o dono vai comer a bronca se o determinado bem estiver em risco, perecer ou se deteriorar. Amém? Beleza? Vamos seguir para os exemplos. Olha só, eu trouxe para vocês esses esquemas, esses mapas mentais, e eu coloquei em cada um desses mapas mentais os artigos de lei de referência. A minha sugestão, pega o artigo, lê e vem para o esquema. Pega o artigo, lê e vem para o esquema. Preciso que vocês foquem total e irrestritamente em mim agora, no caso, na tela, tá? Presta atenção, olha só. Estamos diante de uma obrigação de dar coisa certa. Se estamos obrigações de dar coisa certa, significa, pessoal, o quê? Que nós temos ali um bem fungível ou infungível? Infungível. Por quê? Porque não pode ser substituído. Massa. Estamos diante de uma obrigação de dar propriamente dita. Professor, o que é uma obrigação de dar propriamente dita? É aquela que há transferência do direito de propriedade, como exemplo de compra e venda. Só que nessa minha obrigação, o que vai acontecer com o objeto? O objeto ele vai se perder. Bora lá? Essa situação é a qual, dentro daquele nosso exemplo? A vaca morre. Concorda que a vaca morrer é uma situação em que pereceu o bem total. Agora nós temos que avaliar o seguinte. Arlindo contribuiu ou não contribuiu para a morte da neném malhada? Se Arlindo contribuiu, ou seja, se ele agiu com culpa, o que é que Lauro vai poder pedir para ele, pessoal? Vai poder pedir para ele perdas e danos. Se ele já tiver pago os 2.500, ele vai poder pedir de volta os 2.500? Vai. Se ele não tinha pago os 2.500, ele não vai poder pedir os 2.500 de volta. Mas vamos supor que ele fosse usar essa vaca para a produção dele. Ele produz queijos e ele precisava da vaca leiteira. Vocês concordam que porque a vaca morreu, ele vai ter que comprar uma outra vaca, ele vai perder tempo de produção? Vai. O Lauro pode cobrar do Arlindo, por exemplo, lucros cessantes? Pode. Perdas e danos é tudo que a outra parte tiver tido de prejuízo em decorrência da sua ação. Agora vamos lá, velho. De repente, começa no Brasil inteiro a doença da vaca louca. E infelizmente, por mais que o Arlindo tenha tomado todos os cuidados, a malhada morre.
Vocês concordam que quando a gente está diante de uma situação, né, de uma epidemia no reino animal, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem como fazer o que é possível, mas não tem, às vezes chega lá a doença e você não tem como proteger os seus animais, né? Isso aí a gente pode falar também em relação à produção de itens rurais, etc. Nessa situação segunda que eu estou dando para vocês, o Arlindo não teve culpa. Ele não teve culpa, qual é a repercussão que a lei vai dar? A obrigação vai ser resolvida. Essa palavra aqui, vocês vão grudar, feito tatuagem, como diz o Chico, quem? O Buarque. Vocês vão grudar feito tatuagem aí na pele de vocês como um amor, né? A palavra resolver significa, a partir de hoje, para vocês, fim. Ih, fim, terminou, extinção. Como é que você vai fazer para não esquecer? Olha para mim, você tá no namoro, tá namorando. Velho, o namoro tá ruim, abusivo, a pessoa não para de te encher o saco. O que você vai fazer? Você vai ligar para ela, vai dizer, nós precisamos conversar. A outra pessoa já fica, né, tensa. Nós precisamos conversar para resolver o nosso namoro. Se ela não entendeu o recado, o problema é dela, mas você já deu o spoiler. O que você vai fazer? Terminar. A palavra resolver no direito significa finalizar e terminar. Então, o que vai acontecer se a vaca morrer sem culpa do Arlindo, pessoal? Vai acontecer a seguinte situação. Vai acontecer aqui de a obrigação ser extinta, tá certo? E aí, pessoal, qual vai ser o desdobramento? As partes vão retornar ao status quo ante. Professor, de novo, latim, tranquilo. O que significa status quo ante? As partes vão voltar ao estado anterior, antes de terem celebrado qualquer obrigação. Vamos lá. Se o Lauro já tivesse pago o dinheiro, o Arlindo ia ter que fazer o quê? Devolver. Se o Lauro nem pagou ainda o dinheiro, o que vai acontecer? Nada. Porque o Lauro vai sair desse contrato sem a vaca e sem nenhum prejuízo econômico. Agora, quem é que vai sair no prejuízo, pessoal? O devedor. Como assim, professor? O devedor vai sair no prejuízo. Olha a nossa relação. Arlindo, vaca, Lauro. O Lauro vai sair da relação, ele sem pagar nada e também vai ficar sem a vaca. O Arlindo se lascou, porque ele vai ficar sem o quê? Sem o dinheiro e sem a vaca. Por que ele vai ficar sem o dinheiro e sem a vaca? Porque a vaca pereceu e resperit domi. O prejuízo vai ficar com ele, por quê? Porque a vaca é dele. Manja, é desse jeito, o raciocínio é esse. Bora pra frente. Oi. Claro, claro. Este material, pessoal, que eu tô passando para vocês, já está com a Aline, né? Trabalha com a gente aqui na coordenação do curso e ela vai com certeza ceder para vocês. Já vou aqui sair, já vou pedir para ela mandar para vocês, tá? Tudo que eu tô passando aqui já está disponível para vocês, beleza? Tranquilo? Vamos lá, agora nós vamos trabalhar com a mesma vaca, com o mesmo exemplo, só que agora a gente vai fazer o seguinte, continua sendo a vaquinha malhada do sucesso, malhadona, só que agora continua sendo uma obrigação de dar propriamente dito, porque é uma obrigação de dar propriamente dito, porque transfere o direito de propriedade, só que agora a vaca não vai morrer. A vaca vai ficar sem o quê? Sem tetas. Beleza? Ela foi ali deteriorada. A bichinha tá viva, meu povo, sofrendo que só. Mas ela agora não tem aí mais como produzir leite. Mesma lógica. Ó, se o Arlindo agiu com culpa, o Lauro tem duas opções. Ou ele aceita a vaquinha do jeito que tá, tranquilo, ou ele rejeita a vaquinha. Ele que vai escolher. Nas duas situações, ele vai poder pedir o quê? Perdas e danos. Porque ele não está recebendo bem do jeito que ele deveria receber. Mas é uma opção dele, receber a vaca deteriorada ou enjeitar a vaca. Tá certo? Presta atenção. A solução que a lei vai dar nas hipóteses das obrigações em caso de deterioração do bem sem culpa do proprietário. Nesse nosso exemplo, é o Arlindo
nessa situação. Se for sem culpa a deterioração da vaquinha, tem duas soluções. Primeiro, resolve a obrigação. O que é resolver a obrigação? As partes retornam ao status quo ante. Ou o Lauro pode receber a vaquinha com um preço que abatido. Vamos supor, não faço a ideia, velho. Uma vaca custa R$1.000, uma vaca leiteira. Uma vaca que não é leiteira custa, sei lá, metade do preço, R$500. O que o Lauro vai poder dizer? Arlindo, ela não está mais produzindo leite, vou pagar só 500. Beleza? De todo modo, vocês concordam comigo que o Arlindo, que é o proprietário originário, ele perde? Claro que ele perde. Das duas, uma, pessoal. Das duas, umas nessa situação aqui. Ou a obrigação vai ser finalizada e ele vai perder aí o negócio, ou ele, ainda que a obrigação seja continuada, ele vai receber o quê? Menos dinheiros. Beleza? Menos dinheiros. Vamos lá. Vimos tudo que há relacionado às obrigações de dar propriamente dito, que significa o quê? Que há a transferência do direito de propriedade. Diga. Pronto. E se a vaca for roubada antes da traição é ótimo. Antes da tradição. Voltamos aqui para o primeiro exemplo. Depende de como a vaca foi roubada. Se o abençoado do Arlindo deixou a vaca lá sem estar trancada, sem nenhum tipo de segurança, você concorda que ele agiu com culpa? Então vai poder exigir perdas e danos. Agora vamos lá, pessoal. Se eventualmente a vaca foi furtada, apesar de câmara de vigilância, armazém trancado, 25 portões antes de chegar na vaca, praticamente o labirinto do Minotauro, a vaca estava dentro. Se ele não teve culpa, a gente vai resolver a obrigação. Porque quando é roubada a vaca, ela se perde, concorda? Ela não morre, mas ela se perde. Então a gente vai ter que avaliar se houve culpa ou se não houve culpa do proprietário para dar aí a saída possível nessa situação. Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Agora nós vamos falar, pessoal, das obrigações de restituir. Vamos lembrar, nas obrigações de restituir não há transferência do direito de propriedade. Okidoki. Agora nós vamos mudar um pouquinho os nossos exemplos. Nós vamos colocar aqui 2 exemplos para a gente conseguir organizar. 2. Exemplo 1. A gente vai colocar aqui um contrato de empréstimo. E exemplo 2, a gente vai colocar um contrato de locação. Bora nós? Vem cá. Vamos trabalhar primeiro com uma situação em que o bem ou emprestado ou locado, ele é perdido completamente. Vou trabalhar nesses exemplos com a minha amiga Sara Suzy, professora Sara, a sumidade, a autarquia, dona e proprietária do direito penal. Vamos lá. A Sara vira para mim: Murilo, me empresta teu carro porque eu quero ir para Gerir, tirar fotos, surfar, curtir aí um momento bem tranquilo lá em Jericoacoara. Claro que eu empresto seu carro. O carro dela é um carro pequenininho, eu tenho uma Hilux, isso não é verdade, tá? Eu tenho uma Hilux, aí eu digo: toma, meu carro é 4x4, consegue meter na Arduna e não vai ter problema. A Sara pega o carro, bicho, ela não mete na Arduna não, ela acha que ele tem a capacidade de nadar, ela praticamente entra com o carro no mar. Beleza? Tranquilo? Vocês concordam que se eu emprestei para ela, o que se espera é que ela tome o quê? Um mínimo de cuidado, velho. Um mínimo de cuidado. Mas ela não, ela acha que ele é um carro aquático. Aí ela mete o bicho dentro do oceano pensando que ele vai boiar. O que acontece? Que um carro é engolido pelo oceano. Nessa situação, a professora Sara Suzy está com culpa total culpada. E aí ela vai ter que me pagar o quê? Perdas e danos.
eu vou pedir para ela uma grana bem alta, o valor do carro, o tempo que eu vou ficar sem carro, e aí eu vou ver qual é o dano que eu sofri. Mesma hipótese. Eu emprestei para a professora Sara, vamos mudar agora o exemplo para ficar mais perceptível para vocês. Eu aluguei a minha casa de praia em Morro Branco para a professora Sara, tá? Eu aluguei a minha casa de Morro Branco para a professora Sara. Mas essa minha casa em Morro Branco, ela já é uma casa antiga, mas é uma casa muito boa. De repente a professora Sara tá lá na piscina, tomando os seus bons drinks, ninguém vai poder dizer que ela está na pior. De repente ela olha para trás, velho. Ela olha para trás e a casa tá pegando fogo. Depois se identifica que houve um curto-circuito na parte elétrica da casa, por isso que pegou fogo. Vamos lá. Eu aluguei a minha casa de praia, então eu estou agora num contrato de locação. Pergunta, a professora Sara tem culpa do sistema elétrico da casa tá velho e a casa pegar fogo? De forma alguma, ela não tem culpa. O que vai acontecer se não tem culpa? Resolve a obrigação, nem que seja pela força da osmose, vocês vão aprender essa palavra. O que é resolver? Resolver significa fim. Fim, finalizou, acabou, tá? Só que é o seguinte, a professora Sara fez comigo um contrato de locação de 30 dias, tudo bem? Só que é o seguinte, ela passou lá 15 dias, no 16º dia, a casa o quê? Fogo. A casa pegou fogo. Vamos lá. Vocês concordam comigo que nessa situação não é justo que eu não receba nada a título de aluguel? Porque por mais que eu tenha combinado um aluguel de 30 dias, quantos dias ela ficou lá? 15. Então veja, a casa pegou fogo? Pegou. De quem é a casa? Minha. Eu vou me lascar? Vou. Porque respere-te, dono. Quem é o dono da casa? Eu emprestei, eu aluguei para ela, mas eu sou o proprietário. Então veja, a casa pegou fogo. Nessas circunstâncias, o que eu vou ter direito? Metade do aluguel, tá? Que é esses resguardados os direitos do credor até o dia da perda, e o prejuízo é de quem? Do credor, porque no caso sou eu. Veja, professor, não é do devedor não, presta atenção. Se eu emprestei ou se eu aluguei, pessoal, quem é o devedor? O devedor é a professora Sara, que ela vai ter o quê? Que me devolver ou o carro ou a casa. E quem é o credor? Eu, porque eu quero receber de volta os meus bens, porque a obrigação é de restituir. O que eu quero dizer para vocês? Se não tiver ficado claro, você não vai nunca emprestar nada para ninguém. Porque o que você acabou de aprender? Se eu tivesse emprestado minha casa para a professora Sara, emprestado, eu não teria nem direito ao aluguel, porque eu não é um contrato de aluguel. Ela ia só me ligar e dizer assim: ei, amigo, deu um BO aqui, ó. Queimou a casa. Aí eu fui mesmo, foi. Por que queimou? Porque tinha um curto-circuito. Aí eu não vou poder pedir nada para ela. Diferentemente, se ela fizer uma rave na casa, de repente a galera completamente louca arma uma fogueira na sala e a casa pega fogo. Aí eu vou poder pedir o quê? Perdas e danos. Por quê? Porque ela agiu com culpa. Bizu, meu irmão, teve culpa, você já procura uma alternativa que tenha perdas e danos. É desse jeito, tá? Nessas hipóteses que eu dei aqui, o carro deixou de existir, perda. A casa, fogo, também deixou de existir. Vamos mudar só um pouquinho? Mesmos exemplos, só que a professora Sara agora pegou a minha Hilux e fez o quê, pessoal? Colocou assim, o carro é forte, mas também o carro não é tão forte. Ela meteu no matagal, o carro voltou todo arranhado, uma miséria. Mas a gente vai avaliar a mesma coisa. Se a professora Sara teve culpa, eu vou poder pedir para ela o quê? Perdas e danos. E se ela não teve culpa, professor? Se ela não teve culpa, eu aceito o objeto na forma em que ele se encontra. E pronto. Caraca, professor, não acredito não.
Por isso que você não empresta as suas coisas. Vamos aqui. Ei, teu amigo te pede o carro para ir bem ali, ó. Ei, doido, eu só vou ali, ó. Vou ali no Barroso, de boa. Chega lá, velho. Toma uma perseguição de um cara que quer te roubar, sei lá, ou bate num poste, ou cai em uma árvore. O carro fica depreciado, avariado. E aí, teu amigo teve culpa? Teve, não. Se ele não teve culpa, lascou-se. Um amigo meu, pessoal, passou por isso aqui. Foi, olha, você não pode fazer isso. O que foi que aconteceu? Ele estava bêbado, aí ele emprestou, né, o carro para a amiga dele guiar, que ela estava sóbria. Honda Civic. Fazia 3 meses que ele tinha comprado. O que foi que ela fez? Estourou num poste, o poste caiu no carro, velho. Não tem o que fazer, velho, não empreste suas coisas. Vai de Uber, vai de Uber. Doido, eu vi esse caba chorando. Eu teria chorado com certeza. Eu teria chorado. Um novo. Então, preste não, confia em mim, tá? Vamos lá, pessoal. Para a gente finalizar a nossa aula de hoje, a gente teve problemas técnicos, perdemos um pouquinho de aula, mas eu vou conversar com o professor Alexandre para a gente ver como é que a gente pode aí depois, nas outras aulas, aumentar aí uns 10 minutinhos em cada uma. Fique tranquilo, respire, tá? Vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá na morte, aonde? Direito de família. Não se preocupe não, eu ainda tenho 3 aulas para conversar com vocês. Então, ó, um abraço. Vocês vão sair daqui jurisconsultos em direito civil. Quem sabe até alguém que odiava direito civil passe a tolerar o direito civil, né? Vamos ver se dá certo. Teve um barulho aqui, pessoal. Pensei que era o arrebatamento que estava chegando. Vamos lá. Para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, a gente vai finalizar as obrigações de dar. Vamos lembrar aqui no cantinho, ó. A gente já viu a obrigação de dar coisa certa, na modalidade dar propriamente dita, e a gente já viu na modalidade restituir, tá lá naquele nosso esquema. Falta agora, pessoal, a gente falar das obrigações de dar coisa incerta. E a gente já viu em outro momento que as obrigações de dar coisa incerta são aquelas obrigações que se relacionam a bens fungíveis. E a gente viu que bens fungíveis são aqueles que não podem ser substituídos. Massa. Qual é o exemplo por excelência de bem fungível? Dinheiro. Como assim? Vamos lá. Eu saio daqui, né? Professor, vocês sabem, né? Tem aquela história, a gente ganha mal, aquelas coisas. Aí eu chego assim, viro para o Alexandre, com a cara de choro. Digo assim, chefe, tô liso, ó. Tá difícil, eu tô precisando de uma grana. Tu me empresta dinheiro. Aí ele, né, o chefe e tal, maravilhoso, diz, não, Murilo, claro, aí me empresta, vamos botar aqui, vou botar valores imaginários, tá? Ele me empresta R$10 para eu tomar uma Coca-Cola, para eu ficar um pouco mais feliz. Show! E ele diz assim, Murilo, tu pode me pagar daqui a 6 meses, R$10. Aí depois de 6 meses, o Alexandre me liga e diz assim, Murilo, chegou a data do vencimento. Aí eu viro para ele e digo o seguinte, olha só, professor, assim que o senhor me emprestou os R$10, eu fui para o centro da cidade e fiquei balançando a nota de R$10 lá na Praça do Ferreira. Aí ele, Aí um maluco lá passou e roubou o dinheiro. Aí eu respondo para o Alexandre, professor de Direito Civil, assim, chefe, é o seguinte, eu não tive culpa, logo a obrigação tem que ser resolvida. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Meu povo, é o seguinte, se isso fizesse sentido, nós todos agora, nesse momento, íamos formar um grupo de WhatsApp, formar uma quadrilha. E o nosso movimento seria qual? Sair cada um de vocês, pegando aí dinheiro, empréstimo em banco, a gente juntava tudo, fazia um fundo de investimento e vivia de rendimento. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se essa lógica de você pegar dinheiro emprestado, alguém lhe roubar, você não ter mais que pagar, isso não é uma coisa boa não, isso é uma coisa ótima, porque se torna o quê? Meio de vida. Você passa a viver disso. Preste atenção. Se lá nas obrigações de dar coisa certa, a gente se guiava pela lógica do res perit domino, a coisa perece para o dono, aqui, pessoal, a gente vai alterar. Nas obrigações de dar coisa incerta, a gente vai trabalhar
com esse outro brocardo jurídico. O que é brocardo jurídico? É como se diga. Exatamente, os bens fungíveis. Gente, olha, eu aqui estava falando de uma coisa. Quem foi que perguntou isso? Melba, sempre atenta. Tá aqui, tinha um errinho mesmo. Os bens fungíveis são aqueles que são substituídos, Melba. Você está corretíssimo, obrigado pelo alerta. Ó, são aqueles que podem ser substituídos, tá? Acabou passando aqui. Vamos lá. Se lá nas obrigações de dar coisa incerta, tá? Nas obrigações de dar coisa certa, a gente se rege pela lógica do res perit domino, aqui a gente vai se reger pela lógica do genus nunca peri. O que significa isso? O gênero nunca perece. Professor, o que isso significa? O gênero... cadê? O gênero nunca perece. Vem cá, eu fui assaltado e levaram aí como é o nome, meu povo? E levaram aí os 10 reais que o professor Alexandre me passou. Só existe esses 10 reais no mundo? Não. Existem vários bilhões de 10 reais no mundo, tá? E aí o que acontece? O fato de o bem ter se perdido não faz com que eu não tenha que pagar independentemente se eu agir com culpa ou não. Por quê? Porque o gênero não perece. Existe outros 10 reais no mundo. E é por isso que eu vou ter que catar no universo 10 conto para devolver para o meu lindo e maravilhoso chefe, professor Alexandre Teixeira. Meus amores, a gente avançou muito no direito das obrigações. Na próxima aula a gente já vai aí evoluir para outras matérias. Eu não estou nervoso, fiquem tranquilos. A gente ainda tem 3 aulas para ver o que há de mais importante em todas as disciplinas de direito civil. Eu espero que tenha ficado claro para vocês alguns pontos que às vezes são obscuros. Espero que tenha sido um momento agradável, que não tenha sido uma morte lenta. Mais uma vez eu reforço para vocês. Vocês podem me contactar, tanto aqui pelo curso, o Alexandre fala com a gente, a coordenação fala com a gente. O meu Instagram tá lá aberto para vocês, @Prof. Murilo Gonçalves. Dá uma moral pro curso, cara. A gente tá aqui dando uma aula, bate uma foto, marca o professor que vos fala, marca o curso, entendeu? A OAB, pessoal, não é concurso público que a gente tem que reter conhecimento, não. A gente tem que quebrar a banca. Então, quanto mais vocês publicizarem o curso, os professores, a gente mais vai poder ajudar você, os seus colegas e ver todo mundo lá no dia da vitória, tocando a música do Ayrton Senna, chamando o professor para aquele churrasco, comemoração pós-pandemia, e eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem aí esse objetivo que é o imediato de vocês. Um abraço forte para vocês e até a nossa próxima.